Everton Rodrigues, sou assistente, sou professor Everton Rodrigues, sou assistente social, e hoje a gente vai dar continuidade às questões, perguntas e respostas, certo? Eu vou abrir aqui para vocês as perguntas, na verdade, a pergunta que a gente vai debater agora nessa aula. Um momento. Então, a primeira pergunta é: no governo de Juscelino Kubitschek, reforça-se a intenção de se associar a uma ideologia norte-americana. Qual ideologia é essa? Item A, ideologia desenvolvimentista. Item B, comunismo. Item C, positivismo. Item D, funcionalismo. Ou item E, comunidade. Então, na década de 50, na década de 40 e 50, nós estávamos nos apropriando a um tipo de ideologia, né? A ideologia é essa que retratava-se um pouco da sociedade, na verdade, o contexto social, de fato. Então, essa ideologia, ela se mostrava um pouco esclarecida na forma que essas pessoas não conseguiam entender o contexto que elas vivenciavam, que elas estavam. Então, a partir disso, as pessoas elas começaram a vivenciar um pouco das questões relacionadas ao desenvolvimento social, né? E a partir disso, a gente tem um pensamento a partir de qual ideologia é esta. Então, já pensou? Pronto. O item correto é o item A teoria desenvolvimentista. Então, essa teoria desenvolvimentista, nós estamos vivenciando uma transição de um governo populista para o governo que pensava o indivíduo a partir da sua totalidade, a partir das suas necessidades. Contudo, em 1964, nós tivemos uma ditadura militar. E esse processo de desenvolvimentismo, ele foi fortemente marcado em uma ação que foi justificável para entender as complexidades pautadas no sentido de entender e reverberar essa contextualização que nós estávamos vivenciando, certo? E isso pode contribuir de forma mais de longo prazo uma interpretação favorável para essas pessoas que não conseguiam entender a sociedade em sua totalidade. E porque muitas das vezes as pessoas não sabiam, não entendiam como era que esse tipo de governo ele se atrelava a esses pensamentos ideológicos. Como essa fundamentação, essa ação do Estado, ela se retratava, ela se entendia no sentido que, de que forma essas ações que o serviço social pode contribuir diretamente aonde o serviço social estava, nesse primeiro contato com a sociedade, que de fato que ela não estava entendendo ainda sobre esses contextos. Então, a partir disso, a gente tem uma sociedade desenvolvimentista, que só vinculava e só atrelava os seus pensamentos ideológicos a partir de uma sociedade que mantesse a ordem e progredisse, né? Logicamente que é um pensamento que ainda retrata o conhecimento de fatores que são bem de difícil acesso e que, de muitas das vezes, as pessoas não entendem a sociedade na sua totalidade. E, a partir disso, as pessoas não sabem lidar com esses contextos socioeconômicos, né? Por isso que a gente tem que se adaptar um pouco a essas realidades, a essas formas de sobreviver em sociedade, certo? Então, o item correto é o item A, que retrata acerca da sociedade em sua totalidade, no sentido de entender um pouco as diversas metamorfoses do mundo, da sociedade moderna, e principalmente da vida do indivíduo, certo? E assim a gente entende um pouco de sociedade que busca por uma melhoria, por uma ação que ainda é desvinculada do Estado, e a partir disso a gente tem uma sociedade que contribui para o crescimento social e humano, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Espero ter contribuído. Tchau, tchau.